E aí pessoal, tudo bem? Sou o Dino Verdade. Vou falar para vocês, assim, dar 5 dicas para o baterista que está começando a tocar bateria e também para o baterista que já toca bateria e vai entrar em estúdio para gravar. Bom, a primeira dica que eu acho fundamental para o baterista que está começando a tocar bateria é realmente ele entrar numa escola. Porque existem muitos bateristas aí autodidatas que conseguem tocar muito bem. Eu acho que o baterista que entra numa escola, ele corta muito caminho, ele pega muitos atalhos e ele já começa a tocar da forma certa, a forma de pegar na baqueta, de aprender certinho, a postura que ele vai tocar. Isso é muito importante. A segunda dica que eu acho que é muito importante também é a forma que você vai montar a sua bateria. Você vê o que você realmente precisa para tocar a bateria. Porque tem estilos, por exemplo, o metal gosta de bateria muito grande, o jazz, música instrumental já é uma bateria mais compacta. O tamanho da bateria não interessa. Eu acho que a dica legal é você ver o que você realmente precisa, qual o tipo de música que você vai fazer, o que é fundamental, como você vai montar essa bateria. Eu no começo, quando comecei a tocar bateria, eu usava os pratos bem altos, assim, achava que era bonito, aquela coisa de levantar as mãos e tal. Com o passar do tempo a gente vai vendo que é muito mais importante a funcionalidade e a forma que você chega. Então eu abaixei tudo, hoje em dia eu toco tudo mais baixinho. Outra dica fundamental é a escolha da baqueta, que vai também de encontro a essa questão aí do set, né, do tipo de música que você vai fazer. Porque a baqueta, ela muda totalmente o som que você vai tirar da bateria, o som dos pratos, o peso da baqueta, o comprimento da baqueta. Isso vai te facilitar muito a tocar ou te dificultar bastante. Às vezes você está conseguindo fazer uma coisa que você gostaria, você vê, e às vezes você está com uma baqueta errada, muito pesada para aquela velocidade que você está querendo. Ou você está tocando um rock, está ficando muito cansado porque você está usando uma baqueta fina, sendo que uma baqueta grossa, maior, mais pesada. Às vezes você pensa que pode cansar mais, e é muito pelo contrário. Você faz muito menos força e tira muito mais som do instrumento. Outra coisa importante é a escolha das peles, para você tirar uma sonoridade do estilo que você quer. Por exemplo, você vai tocar um jazz, uma música instrumental, uma coisa mais light. Eu acho que uma pele monofilme, ela funciona muito bem. Mas esse é um tipo de bateria que às vezes no improviso você tem um pouco mais de pegada. Eu particularmente gosto mais das peles duplo filme. Eu gosto mais da G2 Coated e da SC2. Eu adoro essas peles, são as peles que eu mais gosto, assim, dos tambores, né? Nesse caso, dos totons. Bom, e a quinta e última dica dessas 5 dicas. Muitas coisas que a gente faz ao vivo, que são legais, umas coisas com mais notas e tudo, funcionam bem ao vivo. Mas na hora de gravar, é aquele velho ditado do menos é mais. Quando você vai gravar, principalmente quando tem um produtor, uma coisa, você vai sentir que você tem que ser mais enxuto ali. Você tem que enxugar mais na levada, nas viradas, compor um tipo de virada para cada música, para não ser cada virada não ser diferente da outra e não ter uma linha ali de concepção. É sempre muito importante você pensar no que a música está pedindo, o que é mais importante para a música, cumprir o papel dela, de dar a base, fazer a cama, realmente colocar as notas de bumbo ali junto com o baixo. E entra também nessa dica todas as outras dicas que eu dei agora há pouco, que é a escolha da pele, a escolha da baqueta, o tipo da montagem que você vai fazer, as alturas das coisas para te facilitar a tocar. Bom, galera, então fica aí as minhas 5 dicas para você.